Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu descobri que existe um novo poder nesse mundo. Esse poder se chama binomismo. Agora mesmo existem pessoas que estão adquirindo esse binomismo. Eu mesmo tenho um pouco de binomismo e ainda estou tentando chegar no nível dos mais poderosos. Eu usei o que aprendi no binomismo para obter lucro na plataforma de negócios Binomo. Eu não posso falar muito sobre isso, pois o binomismo é de certa forma perigoso, mas eu deixei um link aqui nos comentários. Siga ele e você também será capaz de ir atrás do binomismo. Eu também vou mostrar para vocês o que é negociar na Binomo. Nela você prevê se o gráfico vai para cima ou se ele vai para baixo. Assim você ganha uma renda se a sua previsão estiver correta. E para realizar negociações na Binomo, use o meu código para receber 100% do seu primeiro depósito. Lembrando que com binomismo você pode aumentar o seu depósito em 150%. Eu realmente desejo a todos vocês uma boa sorte ao pesquisarem sobre binomismo no Google e descobrirem o que ele é. O anime desse vídeo se chama Goblin Slayer. Caso você não tenha memória fotográfica, como sempre você pode pegar o nome desse anime na descrição desse vídeo. Essa é a história de um aventureiro rank A que só deseja matar goblins. O motivo por trás disso, bom, você só descobre assistindo esse vídeo até o fim. A história se inicia com uma sacerdotisa se tornando uma aventureira. Ao se juntar a um grupo de aventureiros, a sua primeira missão foi ir eliminar um grupo de goblins. Todos os membros do grupo que ela entrou são de nível porcelana, o nível mais baixo que existe. Assim, todos eles partem para a caverna dos goblins. Enquanto todos estavam avançando para dentro da caverna, a sacerdotisa percebe que eles estão sendo perseguidos. Nesse momento, muitos goblins aparecem. Um goblin ataca a feiticeira do grupo. O porcelaninha da espada acaba sendo facilmente derrotado. Para deixar tudo ainda mais triste, um hobgoblin aparece e acaba com a outra integrante do grupo, restando somente a sacerdotisa loirinha. Desesperada, a garota foge até ficar encurralada. A má sorte dela termina quando um aventureiro conhecido como Goblin Slayer aparece deletando todos os inimigos. Ele é um aventureiro de nível prata, um dos níveis mais altos entre os aventureiros. Um homem de armadura ajuda a sacerdotisa a sobreviver. Uma outra garota que ainda estava viva não tinha como ser salva, por isso o Goblin Slayer foi lá e deu um fim ao sofrimento dela. O aventureiro deseja eliminar os goblins restantes do local, e a sacerdotisa decide acompanhar o cara. Pelo que tudo indica, os goblins desta caverna são liderados por um xamã, que no caso é um goblin feiticeiro. Por esse motivo, os monstros desta caverna são bem mais fortes e inteligentes que o normal. Com esse nível de inteligência, eles têm até mesmo um goblin para vigiar a caverna. Dentro da caverna, o Goblin Slayer vai matando tudo que é tipo de goblin até ele chegar no ninho dos monstros. Ele pede para a sacerdotisa apoiá-lo com algumas magias de luz. Assim, o cara consegue derrotar todos os tipos de goblins. Goblin grande e gordo, goblin feiticeiro e, por fim, os filhos dos monstros. Com isso, a missão de eliminar os goblins foi finalizada. No dia seguinte, quando a sacerdotisa chega à guilda, o Goblin Slayer estava lá pegando uma missão. Assim, a garota acaba se unindo a ele. No meio dos acontecimentos, a história do Goblin Slayer é revelada. Quando ele tinha 5 anos de idade, a sua vila foi atacada por goblins. Nessa época, toda a sua família morreu por conta desses monstros. Após esses acontecimentos, ele começou a caçar goblins sem se importar com qualquer outro tipo de monstro existente. Na fazenda onde ele mora, todos os dias ele verifica os arredores para ver se tem alguma pegada de goblin. Na atualidade do anime, o Rei dos Demônios ressurgiu, e isso fez com que todos os monstros ficassem mais ativos. E isso, obviamente, inclui os goblins. Agora, junto com a sacerdotisa, o protagonista pegou uma missão de caçar goblins nas montanhas. 2 dias depois de pegarem essa missão, eles chegam ao ninho dos goblins. Durante a noite, eles começam o extermínio. Como o Goblin Slayer não é bobo, ele prepara uma armadilha e, com a ajuda da sacerdotisa, ele coloca os goblins para ficarem presos enquanto tudo ao redor deles pegava fogo. Assim, eles concluem essa missão. Em uma cidade próxima, algumas canções sobre os feitos do Goblin Slayer são cantadas e, ao ouvi-las, uma elfa e o seu grupo decidem ir até esse aventureiro que só mata goblins. A busca do grupo da elfa acaba os levando até a guilda que o Goblin Slayer frequenta. Nesse momento, o protagonista chega à guilda e decide ver o que essas pessoas querem com ele. A sacerdotisa é abordada por um grupo de aventureiros de nível porcelana. Eles chamam a garota para entrar em seu grupo, mas ela rejeita. Depois disso, uma feiticeira que já ajudou o Goblin Slayer antes começa a falar com a garota. Bom, a mulher recomenda que a garota não fique acompanhando um cara difícil de se lidar ou de acompanhar igual o Goblin Slayer. Infelizmente, a feiticeira avisou tarde demais, e a sacerdotisa já criou um certo gosto por caçar monstros verdes. Ao conversar com o grupo da elfa, o nosso protagonista é convidado a ajudar a combater monstros que não são goblins e tals. Daí o nosso aventureiro obviamente recusa o trabalho. Depois disso, o grupo da elfa diz que um enorme grupo de goblins apareceu nas terras élficas. Como os militares e os humanos não querem se meter nos problemas dos elfos, eles precisam que o Goblin Slayer dê uma moral para eles. Daí, como o bagulho agora envolve matar goblins, o cara obviamente acaba aceitando. Depois dessa conversa, o cara vai até a sacerdotisa e diz que deseja enfrentar essa missão sem ela. Acontece que essa missão é muito perigosa e a chance dela morrer é bem grande, quase 100%. Mesmo sabendo disso, a garota insiste em ir com ele, pois se ela não morreu no início da história, ela não vai morrer no final também. No dia seguinte, dessa vez ao amanhecer, eles chegam ao local da missão. Com apenas uma flechada, a elfa elimina 3 inimigos. Para esconder o cheiro deles, o Goblin Slayer obriga todos a se banharem com sangue de goblin. Assim, eles entram na fortaleza dos inimigos, e como esperado, esses monstros são mais inteligentes. Porém, dessa vez, a causa não é um xamã ou algo do tipo. Ao avançar, eles entram
no lixão dos Goblins. Lá eles encontram uma elfa que estava sendo usada como brinquedo pelos monstros. O Goblin Slayer elimina alguns monstros que estavam por perto, depois eles continuam a avançar até eles encontrarem muitos Goblins. Nesse momento, o anão e a sacerdotisa lançam um feitiço que faz com que os monstros durmam. O Goblin Slayer sai eliminando a maioria dos inimigos que ele pode. Do nada, um ogro aparece, e como o protagonista dessa história só está acostumado a enfrentar Goblins, ele não sabe nada sobre outros monstros, mas agora ele não tem nenhuma escolha além de enfrentá-lo. O ogro invoca uma enorme bola de fogo e a sacerdotisa protege a todos com uma barreira. Depois ela fica com as suas energias esgotadas. E bom, eles passam por muitos sufocos enfrentando esse monstro. O Goblin Slayer apanha até mesmo chegar a ficar inconsciente. A sacerdotisa ajuda o seu parceiro com algumas poções. O protagonista se levanta e luta mesmo perdendo muito sangue. Infelizmente o ogro se prepara para lançar outra bola de fogo e dessa vez a sacerdotisa não tem mana suficiente para criar uma barreira. A única opção do caçador de goblins foi usar um pergaminho que ele tinha conseguido com a feiticeira para derrotar o monstro. Feito isso, eles saem da toca dos goblins e um grupo de elfos chegam para ajudá-los. Após concluir a missão, o protagonista retorna para a fazenda. Logo pela manhã ele continua sua rotina infinita de procurar por pegadas de goblins. De volta à guilda, o Goblin Slayer recebeu outro convite do grupo da elfa. Mas antes de fazer qualquer missão, o nosso protagonista leva suas ferramentas até um ferreiro e também dá aquela procurada por novos pergaminhos. E esses pergaminhos estão muito difíceis de se encontrar, porque eles são fortes, por isso são caros, logo é difícil. Ao se encontrar com a sacerdotisa, o Goblin Slayer vê que ela subiu de nível. Na guilda, um grupo de aventureiros que haviam perdido as suas armas pedem ajuda do aventureiro de rank prata, mas ele recusa. O Goblin Slayer manda eles usarem porretes até conseguirem recuperar suas armas. E como os aventureiros é tudo vida louca, eles decidem ir lá buscar as armas deles usando porrete mesmo. Enquanto isso, o Goblin Slayer foi convocado para observar um exame de promoção. Devido a alguns problemas internos, a guilda está sem pessoal para fazer isso. Enquanto ele está lá observando o exame, os caras estão lá lutando para pegarem seus equipamentos de volta. Ao fim do dia, o Goblin Slayer recebe aquela missão perfeita para caçar goblins. Em meio a esses acontecimentos, é revelado que em uma cidade bem distante, o herói desse mundo de fantasia conseguiu eliminar os servos do Rei Demônio. Quando o Goblin Slayer chega à guilda, ele se depara com todos falando sobre o feito do herói. Mas o cara só quer saber de matar goblins. E a próxima missão que ele conseguiu será na Cidade da Água. E a recompensa será uma bolsa de ouro para cada membro do grupo. A sacerdotisa aceita ir na missão. E a elfa só vai se unir a eles se o nosso protagonista prometer participar de uma missão que não envolva goblins. O cara aceita. Assim, todos eles vão para o local da missão e se encontram com o cliente. Quem contratou o serviço deles foi um arcebispo do Deus Supremo. Essa mulher aí, 10 anos atrás, era uma viajante que ajudou a derrotar o Rei Demônio. O seu rank na época era ouro. Na época ela ficou conhecida como a donzela da espada pelos seus feitos. Braba, sim. Bonita, sim. Pegava? Óbvio. A missão deles é eliminar os goblins que estão entrando e saindo pelo subsolo da cidade sem serem notados. Ela já enviou outros aventureiros para resolver esse problema, mas eles não conseguiram. Por isso ela decidiu contratar um especialista quando o assunto é lidar com goblins. Após ouvir os detalhes, eles partem para o subterrâneo por meio de um poço e começam a limpar o local. Tudo parece estranho, calmo demais, por isso eles se preparam para sofrer uma emboscada a qualquer momento. Do nada, um navio com vários goblins aparecem. Todos os monstros estão armados com arcos e atacam eles. Assim eles começam a ficar sem opções nessa batalha. Quando a barreira da sacerdotisa cai, o Largatão e o Goblin Slayer vão para cima dos goblins que estão no navio. Como eles são muitos para se lidar, o elfo usa sua magia para derrubar o navio dos monstros com uma pedra enorme. Depois disso, um crocodilo fofinho aparece e eles são obrigados a fugir. Mais à frente, os goblins estavam esperando por eles. Assim, eles dão um jeito de fazer com que os monstros lutem um contra o outro. Ao retornar para a cidade, o Goblin Slayer desconfia que alguém esteja criando esses goblins artificialmente. Assim, o Goblin Slayer decide enviar uma carta para algum lugar. De noite, ele se junta com a elfa e percebe que algo está estranho em relação às missões dessa cidade. No dia seguinte, o protagonista aparece com um passarinho e eles entram novamente no subsolo da cidade. Segundo o Goblin Slayer, o passarinho é para eles descobrirem se existe veneno no subsolo. Normalmente, os passarinhos tendem a sentir os efeitos do envenenamento antes de um ser humano. É um pouco cruel, mas antes um passarinho do que eles. Assim, eles apertam W e seguem evitando o contato com os goblins. O objetivo do Goblin Slayer é eliminar o líder dos monstros para desorganizá-los. Assim, eles chegam em uma sala, caem em uma armadilha e o pássaro reage demonstrando a existência de gás venenoso no local. O Goblin Slayer distribui máscaras para proteger o grupo e também dá um jeito de tampar os buracos que estavam liberando o tal do gás venenoso. Todos se preparam para lutar, a sacerdotisa ergue a barreira, goblins aparecem e o Goblin Slayer começa a acabar com os inimigos. Na luta, o protagonista é acertado por um Goblin campeão e isso deixa o cara muito ferido. A sacerdotisa não consegue manter a barreira e a situação se complica. O Goblin campeão vai atrás da nossa sacerdotisa e
a ataca. Nesse momento, o protagonista se levanta, ataca o Goblin campeão, e ao verem essa cena, os Goblins pequenininhos, os menorzinhos, ficam com medo e decidem fugir. Depois disso, o nosso protagonista, que mal conseguia se manter de pé, desmaia. Enquanto estava desmaiado, o Goblin Slayer sonha com o treinamento que ele recebeu quando era criança. Assim, ele acorda em um quarto e do seu lado estava a sacerdotisa. Ele foi salvo da morte graças ao milagre da ressurreição. Esse nível de milagre só pode acontecer ao dividir a cama com uma garota virgem. Enquanto o protagonista descansa, o resto do grupo resolve dar mais uma explorada no esgoto. Durante o dia, o Goblin Slayer repõe suas armaduras ferradas. Depois disso, alguns aventureiros chegam com uma encomenda que o nosso protagonista havia feito alguns dias atrás. A feiticeira e o seu amigo entregam a encomenda a ele. Ao anoitecer, todos voltam para o esgoto. O grupo que explorou o local mais cedo dizem ter encontrado uma criatura diferenciada, e pelo que parece, o olho dessa criatura tem o poder de desintegrar qualquer coisa. O Goblin Slayer acaba criando um plano. Primeiro, a elfa chama a atenção do monstro, e o anão usa um encanto para induzi-lo a dormir. Enquanto eles fazem isso, o Goblin Slayer rasga o saco que os aventureiros haviam trazido para ele. Dentro do saco tinha uma farinha muito fina, e o plano do Goblin Slayer era no fim causar uma explosão. Para quem não sabe, com uma única faísca é possível causar uma explosão através de espalhar um pó muito fino em um local fechado. O protagonista desse anime aprendeu isso ao conversar com os mineradores, e logo ele colocou isso em prática. Após isso tudo, eles encontram um espelho mágico. Esse objeto vem sendo usado como portal pelos Goblins. Ao encontrarem o objeto, a elfa percebe vários Goblins se aproximando. Assim, todos se preparam para o confronto. Enquanto uma parte do grupo luta contra os Goblins, os outros tentam remover o espelho. O Goblin Slayer atrai muitos inimigos, a sacerdotisa usa uma magia de luz para cegá-los e o anão ataca os Goblins com pedras enormes. O lugar começa a desmoronar, daí todos eles se escondem embaixo do portal. O desmoronamento acaba eliminando todos os Goblins. Depois dessa batalha, o Goblin Slayer retorna para a cidade e vai à procura do arcebispo. Acontece que a mulher já sabia o que estava acontecendo embaixo da cidade, e em momento nenhum ela contou a verdade para o nosso aventureiro. Ao questioná-la, a mulher diz que não podia fazer nada, pois haviam pessoas tentando tirá-la do poder com o medo que ela tem de Goblins. Ela solicitou a ajuda dele pensando que ele daria conta de tudo, e no fim foi o que ele realmente fez. Ele destruiu o portal e os inimigos não vão mais conseguir spawnar lá embaixo. Ela pede para que o homem volte a ajudá-la no futuro, e o nosso protagonista responde que só vai ajudar ela se o bagulho envolver Goblins. A mulher fica muito grata pela ajuda e o cara vai embora. Assim, o arco da arcebispa tunada termina. Enquanto voltava para casa, todos percebem que o homem de armadura que sempre evitava conversar ou interagir com todos, agora estava mais sociável. Bem longe desse local, os grandes heróis lutam contra o Rei Demônio. Enquanto voltava para casa, o nosso protagonista tem uns flashbacks da sua infância. Ao chegar na fazenda, ele segue com a sua rotina de verificar os arredores. Depois de pôr o café da manhã para dentro, ele vai com a sua amiga de infância para a cidade. Assim, ele dá um pulo na guilda e logo depois ele vai para o ferreiro consertar sua armadura. Mais tarde, o grupo dos personagens principais se encontram na guilda. Lá, todos descobrem que o Rei dos Demônios foi derrotado e por isso as coisas vão ficar mais tranquilas. Assim, o homem que nunca tira sua armadura e sua amiga voltam para a fazenda. E no dia seguinte, quando a tranquilidade parecia que ia reinar, o Goblin Slayer acaba encontrando muitas pegadas de Goblins durante a sua checagem. Ao investigar, ele descobre que um Rei Goblin está próximo. Ele avisa sua amiga e pede para ela fugir, mas ela rejeita a proposta. A garota não deseja deixar o cara sozinho novamente. A única opção que o Goblin Slayer tem é ir até a guilda e pedir uma ajuda. Chegando lá, ele informa que centenas de Goblins irão aparecer e que ele não consegue lidar com todos sozinho. Nenhum aventureiro demonstra interesse em ajudá-lo. Daí ele oferece tudo que ele tinha para as pessoas, seja equipamentos, bens pessoais ou conhecimento. Daí algumas pessoas acabam concordando em ajudá-lo, incluindo o grupo da elfa. A guilda decide oferecer uma moeda de ouro para cada Goblin que for morto. E como os aventureiros são movidos por grana, a proposta de uma moeda de ouro por Goblin fez todos decidirem participar dessa batalha. Quando a noite chega, todos ficam preparados e depois de um tempo, vários Goblins aparecem usando garotas como escudo. O ataque dos aventureiros começa com os feiticeiros usando um feitiço para induzir ao sono. Depois disso, os guerreiros partem para o ataque. Do outro lado da fazenda, muitos Goblins cavaleiros aparecem. Felizmente, os aventureiros já haviam se preparado para esse ataque. Assim, os aventureiros lidam facilmente com a situação. Seguindo as instruções do Goblin Slayer, os aventureiros emboscaram os Goblins e conseguiram recuperar os reféns. Depois disso, vários Ruby Goblins e Goblins campeões aparecem. Daí, enquanto os aventureiros lutam contra eles, o nosso protagonista previu que o Rei dos Goblins tentaria fugir em caso de derrota. Para impedir isso, o Goblin Slayer preparou uma emboscada para ele. Assim, uma luta mano a mano entre Rei dos Goblins e protagonista do anime começa. Enquanto isso, a porradaria tava comendo solto lá, com os aventureiros de nível mais alto participando da batalha e vendo que os Goblins não são brincadeira. Na luta contra o Rei dos Goblins, o nosso protagonista fica encurralado, mas a sacerdotisa aparece lançando um feitiço de proteção para prender o inimigo. O Rei dos Goblins tem a coragem de tentar pedir por misericórdia, mas o protagonista da história finaliza o cara. Ainda lança um GG Easy, foi fácil, e como o nosso protagonista está todo ferrado, a sacerdotisa aplica uma curinha
nele. Assim o dia amanhece e a notícia de que todos os goblins foram mortos chega. Morreu o rei, morreu os grandão, morreu os pequenos. Agora é hora de todo mundo se reunir na guilda, beber, comemorar, se divertir. O anime termina com a sacerdotisa pedindo para o Goblin Slayer retirar o seu elmo. Nesse momento todos param para ver o rosto do homem. Quando ele tira o capacete, todos ficam surpresos ao ver que o cara era um humano normal. Ainda por cima o cara é lindão. Só nessa noite o cara conquistou o coração de 3 aventureiras, 7 aventureiros, uma elfa e um anão. Brabo demais esse anime.